Bem, praticar exercícios físicos é muito importante para o corpo, independente da idade. Fortalece o sistema imunológico, psicológico, mas é necessário ter cautela, especialmente para os idosos. Por isso, nós convidamos o professor e educador físico Lucas Voltolini para dar orientações e, claro, dicas para você. Boa tarde, Lucas. Bem-vindo. Boa tarde, Catherine. Tudo bem? Tudo certo. Lucas, a gente sempre gosta de motivar, incentivar o pessoal a participar, mas a gente sabe que não é todo mundo, às vezes, que pode ir a uma academia, contar com a ajuda de um profissional, mas isso não significa que não precisa fazer nada, né? Exato. É muito importante, né, o exercício físico em todas as etapas, em todas as fases do nosso ciclo vital, desde a infância até a terceira idade, né? Nós acreditamos, né, temos a expectativa que todos um dia vão chegar na terceira idade, um dia seremos idosos, eu, você e todos que nos assistem. E é importante que em todas essas fases nós adotamos hábitos que possamos praticar o exercício físico de forma regular e contribuindo na manutenção da nossa saúde e principalmente da nossa qualidade de vida. Agora, cada vez mais a gente fala e ouve também que exercício, atividade física começa já no acordar. Não é só ir para a academia puxar peso, né? Faz parte, é legal, mas assim, até, olha só, o Lucas, ele até tá descalço e já por um motivo, né, Lucas? Porque em casa você pode, então, praticar atividades sem tênis. Exato. Normalmente o calçado ele é utilizado para atividades de caminhada e corrida, né? O calçado ele normalmente tem uma sola um pouco mais grossa, visando amortecer o impacto. Mas o exercício feito em casa, normalmente você não precisa de todos esses... não precisa incrementar muita coisa, né? Você não precisa pular, você não vai correr longas distâncias, então descalço você tem, além disso, mais estabilidade, mais conforto. E é mais econômico também, né? Então, não tem necessidade do calçado para treinar em casa. Essa é uma orientação. Você pode fazer em casa descalço. E o que a gente pode fazer em casa se não tem peso, se não tem, de repente, uma bicicleta ou uma esteira? O que dá para fazer? Dá para trabalhar com o nosso próprio corpo. E, além disso, utilizar equipamentos simples, não necessariamente equipamentos que você vai encontrar somente numa loja de equipamentos de exercício de academia, né? Halteres, anilhas e tudo mais. Você pode utilizar o próprio corpo, somente o peso corporal, movimentos básicos e alguns acessórios básicos, né? E possivelmente até mesmo de baixo custo. Então vamos aprender? Vamos começar por onde? Começar em pé. Então tá, basicamente, né, nós temos o que é importante, né? Falando principalmente na terceira idade, né? Não que as outras faixas etárias não tenham, mas principalmente em dar funcionalidade para as pessoas. Então, quais seriam essas funcionalidades? Mobilidade, resistência, força, equilíbrio, agilidade, coordenação motora, tanto para a melhora dessas funções, né, dessas capacidades físicas, quanto para que a pessoa possa ter uma melhor funcionalidade no seu dia a dia, né, nas atividades domésticas, no trabalho e todas as demais. Então, tá? vamos lá, vamos mostrar um exercício. Vamos lá, então. Eu vou fazer hoje aqui para vocês uma demonstração, né, basicamente a estrutura de uma aula, uma mini aula para vocês, tá? Então, a gente começa normalmente de baixo para cima com exercícios de mobilidade. Então, eu vou começar lá pela primeira articulação, a articulação do tornozelo, tá? Vou ficar na pontinha dos pés, no calcanhar, e essas repetições eu posso executar 10, 15, 20 vezes, quantos eu conseguir, mas tranquilo. Lucas, uma pessoa que já tem alguma dificuldade, alguma limitação, né? Tem muita gente, você está usando o seu corpo, e é um corpo na casa dos 30 anos, né, suponho. Agora, quem tem já mais de 60, 70, ela pode se apoiar em algum lugar para praticar, fazer esse movimento? Pode, ela pode se apoiar numa parede, numa coluna, principalmente, preferencialmente uma estrutura estável, né, e rígida, fixa, para que ela tenha mais segurança. Então, esse mesmo movimento que eu fiz, eu posso utilizar aqui uma parede, né? Uma mesa, algo que a pessoa tenha firmeza e ela consiga executar esse movimento. Perfeito. É bom reforçar isso para a gente, assim, tirar os obstáculos, para você não arranjar desculpa para não fazer. Perfeito. Perfeito. Um próximo exercício, então? Vamos lá. Vamos subindo, então, as articulações, né? Então, eu posso elevar meus joelhos, né? Aqui já estou trabalhando mobilidade também nos meus joelhos, no meu quadril, tá? Posso movimentar para um dos lados. Opa, caiu o microfone aqui. Vou botar no bolso. Deixar aqui. Né? Movimentar para o outro. Quantos segundos, mais ou menos, você recomenda? Em torno de 10 repetições. 10 repetições. E o importante é sempre compensar os dois lados, né, Lucas? Isso, trabalhar, como nós temos lado direito e esquerdo, normalmente, né? Não todas as pessoas, mas trabalhar de forma equilibrada os dois lados, visando também minimizar
as diferenças do lado dominante. Normalmente a gente utiliza mais o nosso lado dominante, a pessoa é destra ou canhota, né, destra ou sinistra, e a gente, no exercício, tentar minimizar essas diferenças de força, de amplitude de movimento e tudo mais. Perfeito. Próximo. Vamos lá. Vou trabalhar um pouquinho o quadril, tá? Então eu vou inclinar meu tronco para frente e para trás. Troquei aqui, né? Para trás e para frente. Posso fazer também para um lado, posso fazer para o outro e posso girar. E sempre dentro do seu limite, né? Não forçar para também não, o corpo também não causar alguma lesão, alguma coisa. Exatamente, né? Então quando a gente sente alguma dor, o primeiro indicador, né, que alguma coisa está errada quando a gente sente dor. Então é uma coisa é sentir uma dor muscular, né, com uma sobrecarga, um exercício de força. Uma coisa é sentir uma dor mais pontual, né? Fiz um movimento sentido, né? É importante a gente cuidar com a amplitude de movimento, né, com as repetições quando sente dor. Agora tem uma informação que eu, assim, ainda que eu não seja não pratique com tanta frequência, mas que uma vez eu aprendi e gravei muito. Se você começou a fazer um movimento e sentiu aquela dorzinha no músculo, é porque ele está trabalhando. Então, Exato. É uma inflamação natural que o corpo precisa fazer e você não pode tomar remédio, então, para essa dor. Diferente de uma dor no joelho, numa outra articulação que Exato. pode indicar algo mais severo, né? Exato, né? Então é natural, né, que se a pessoa está sedentária, está totalmente parada ou um longo período, né, a pandemia mostrou isso muito pra gente, né? Muitas pessoas ficaram muitos meses sem fazer nada, sem fazer nenhum exercício, sentado. Então todo movimento que ela for fazer, por mais básico e com um bom padrão de movimento, às vezes dói. Ou às vezes dói no dia seguinte, porque estimulou fibras musculares que ela fazia muito tempo que não utilizava. Então é natural que a dor ela vai fazer parte do processo. Porém, se é uma dor que persiste, uma dor que pode se tornar crônica, né, uma dor que gera aquele desconforto, mesmo não fazendo movimento, e alguns dias que você faz sem utilizar aquela parte do corpo, então é importante buscar um pronto atendimento, né, um especialista para estudar, analisar essa dor. Agora, Lucas, você falou bastante em sentar, né? Certo. Dá para aproveitar a cadeira, a poltrona em casa para fazer algum movimento? Dá para aproveitar vários equipamentos, não digo equipamentos, né, mas objetos, né, da nossa própria casa. E você não precisa, não necessariamente, claro que o ideal é ter a gente sempre defende, né, que é importante ter um acompanhamento de um profissional, né, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem condições e às vezes a grande barreira é começar a se movimentar e adotar esses hábitos de forma contínua, né. Então, eu vou utilizar aqui o sofá do próprio estúdio. Na casa, né, das pessoas, elas podem utilizar uma cadeira, o próprio sofá, né. Afastamento de perna, basicamente um pouquinho mais afastados que a largura do quadril, e eu vou simplesmente sentar. Né? Se eu tiver dificuldade de sentar, eu posso utilizar uma vassoura, um cabo de madeira, alguma coisa. Exato, isso que eu ia te perguntar, né? Não apoiar a mão. E eu posso apoiar a mão, não tem problema eu apoiar a mão. Né? Se eu me sinto mais seguro apoiando a mão, a partir do momento que eu consigo executar sem apoiar as mãos, eu posso agachar sem utilizar as mãos, sem utilizar um apoio. Eu já consegui sentar já consigo fazer esse movimento de forma tranquila. Eu posso fazer um movimento bem parecido com o sentar, só que sem necessariamente sentar. Então eu já vou estar ativando mais ainda as minhas fibras musculares com um bom padrão de movimento. E eu vi que você trouxe mais coisinhas aqui. O que é? Sim. O que a gente pode utilizar aqui? Eu vou começar com um equipamento, um objeto, né? Que todo mundo tem em casa. Então essa aqui é uma toalhinha, né? Todo mundo tem toalha. Uma toalha de banho. Uma toalha de banho pode ser, uma toalha grande. Então eu estava falando de funcionalidade, né? Então nós trabalhamos tornozelo, joelho, quadril. Vamos para o tronco então, tá? Então, eu vou com meus braços lá em cima, vou ficar de lado aqui para a câmera, para eles enxergarem o movimento. Eu vou com meus braços lá embaixo. Aqui eu estou trabalhando uma... Parece fácil, mas não é tão fácil esse movimento, né, Lucas? Não é tão simples, Pode ser fácil, mas dá para dificultar também, né? Não, mas eu quero dizer que às vezes, se a pessoa já está com encurtamento, se ela já tem uma dificuldade de chegar até lá embaixo, então ela pode ir até o joelho também. Pode, ela vai até onde ela conseguir. Então, se hoje eu consigo chegar aqui, beleza, eu consigo chegar aqui. Eu vou me exercitar, vou me alongar para que amanhã eu chegue aqui, daqui a pouco eu chego aqui, daqui a pouco eu chego com as mãos lá no chão. E eu insisto nisso para que você não pare, né, na primeira dificuldade, na primeira dorzinha. Faz um pouquinho hoje, amanhã se puxa mais um pouquinho. É um processo. É um processo. A gente tem que curtir esse processo. Ninguém gosta de lavar uma pia de louça, mas se deixar ela vai acumular, né? Então, se eu não me exercitar, meu corpo precisa do movimento. Se eu não me exercitar, ele vai atrofiar, ele vai perder aquilo que eu falei que é a funcionalidade. Então, se você se exercitar todo dia um pouquinho, as pessoas vão conseguir ter uma qualidade de vida melhor e ter mais funcionalidade
pensando numa melhor qualidade de vida. Perfeito. Tem mais ainda um outro objeto aqui. Beleza, vamos lá. Tem um movimento que eu gostaria de fazer antes desse aqui. Ah, que sim, que vai precisar da minha ajuda agora que a gente já combinou isso. A gente já ensaiou. A gente já ensaiou. Já que não tem uma coluna, então a gente vai simular. Isso, acho que faltou trabalhar a parte superior, né? Então, eu vou pedir para Keltrin, é isso? Isso. Segurar nas duas pontas, eu vou fazer um pouquinho de força aqui. E você vai, primeiro, manter teu abdômen bem firme, né? Tentar manter a tua coluna reta. Você vai esticar teus braços e eu vou te segurar, tá? Tá. Quem vai fazer um pouco de força também sou eu. Uhum. E agora você vai puxar teu corpo, isso, utilizando a força dos seus braços. Exatamente. Esse movimento é chamado de remada. Então, você está fazendo um movimento de puxar. Pode aproximar mais É como seus se braços. tivesse uma coluna, então, que eu Isso. colocasse em volta e eu mesma em casa, então, posso fazer esse movimento. Esse movimento. Que a ideia é que faça uma abertura no peito também. Tem várias variações. Uhum. Posso fazer com um movimento mais aberto, um movimento mais fechado. Vai trabalhar diferentes... E a gente sente aqui atrás, né, um vai alongamento. sentir um pouquinho mais o músculo dorsal, né? dorsal. Então, nós temos algumas cadeias musculares, né? Cadeia frontal, cadeia posterior, cadeia anterior, cadeia posterior. Então, nós temos basicamente movimentos de empurrar, movimentos de puxar, que foi o que você fez agora, tá? Eu ia trabalhar um pouquinho no solo também, depois eu exploro um pouquinho o equipamento. Quiser tá? deitar, pode ficar à vontade Pode já. ser, então tá bom. Tá limpinho, né? Tá limpinho. Então tá bom. Eu vou deitar aqui, tem um movimento bem legal pra gente fazer em casa também, bem fácil, que é a elevação pélvica, tá? Então é um movimento que trabalha bastante mobilidade na coluna, ativa também os glúteos, músculos posteriores da coxa. Quando eu faço esse exercício, eu sinto um alívio na lombar. Exatamente. Às vezes a gente tem aquele desconforto na lombar, esse exercício é muito bacana. Eu falei de capacidades físicas, né, e falei de funcionalidade. Então a gente trabalhou alguns exercícios de mobilidade, trabalhamos alguns exercícios de fortalecimento e tem também os exercícios de flexibilidade, né? Então eu posso iniciar sempre aqui com a coluna retinha e vou tentar alongar o máximo que eu conseguir. Já estive numa melhor forma em questão de flexibilidade, né? Mas ajuda bastante, tá? Isso é para mostrar que educador físico também é gente. Precisa treinar também. Também precisa ali fazer a sua manutenção. Temos Muito os bem. elásticos, né? Isso, né? Então, quem puder, claro, né, investir num equipamento, né, algo bem simples, bem barato, tem essas mini bands, né? Isso se encontra em lojas de atividade de equipamentos de academia e tudo mais, É uma na internet. fita, É uma mas fita. tem uma elasticidade. É, conhecido como mini band, né? E ela tem diversas tensões, né? Mais leves, intermediárias e mais fortes. Tá? Então, ela também serve para eu fazer vários exercícios, né? Eu posso trabalhar mobilidade nos meus membros superiores, né? Esse exercício é muito importante, bem interessante para os idosos, porque a gente vai perdendo força, né? Nós temos decréscimos, eles têm decréscimos de força com o avanço da idade. Então, as articulações, e principalmente o ombro, que é uma articulação móvel, e com músculos pequenos, são músculos mais sensíveis, então é extremamente importante que exista um fortalecimento dessas estruturas, tá? Aquele mesmo exercício que eu fiz no solo, vou repetir ele com a faixinha, já estou estimulando também outros músculos menores, né? Músculos estabilizadores do meu quadril, tá? Então, segurar o microfone aqui, né? Eu já estou trabalhando um pouquinho mais de força nos glúteos, né? E músculos estabilizadores da articulação do quadril, tá? Eu esqueci de uma parte muito importante do treinamento, né? Ou de uma região que todo mundo gosta, principalmente no verão, que deixa ela um pouco mais definida, que é o abdômen, né? Então, na mesma posição, posso deixar minhas mãos aqui do lado da cabeça, eu vou fazer uma suave inclinação no meu tronco. Dica, posição inicial, eu olho para o teto, posição final, eu vou dar uma espiadinha entre as pernas. Não precisa se matar de ir lá em cima. Contrair um pouquinho, tirar um pouquinho as costas do solo, já é suficiente. Mas é muito importante a gente não puxar a cabeça, tá? A cabeça, ela acompanha o tronco, tá? Já está tremendo. Muito bom. Faltam ainda muitos exercícios ou com esse a gente já assim, pagou a conta do dia? Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Começo, né? Já é um bom começo. Que bom. A gente falava antes que qual o momento da decolagem de um avião que é o mais difícil? Que é o levantar o voo. É onde ele gasta mais energia, faz mais força. Então, assim a gente pode usar esse mesmo exemplo para o nosso corpo, né? A parte mais difícil é começar. Então, Lucas, muito obrigado pela sua presença, né? O Lucas, além de educador físico, é professor também. Então, por isso que ele tem toda essa didática, né? Deita no chão, vem descalço, ensinou pra gente. Muito obrigada. Quem sabe a gente volta em outro momento para botar o corpinho para mexer. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Da mesma forma. Espero ter ajudado quem está em casa e está precisando, né?
colocar mais Ajudou. movimento aí no seu dia a dia. E não só as pessoas mais maduras, os novinhos também, eu tenho certeza que também ficaram de olho para aprender. O pessoal ali nos bastidores também, preciso fazer isso também. Com certeza. Muito bom.